Eu venho a essa tribuna, senador Randolfo, eu estive aqui anteontem e ontem falando do mesmo assunto. O pastor preso no Irã, condenado à morte de forca, por enforcamento, porque foi sentenciado como apóstata. Apostatou da sua fé islâmica e assumiu fé cristã, converteu-se ao cristianismo. Fiz um discurso como quem recebeu uma informação e que os olhos não viram e que não tinha qualquer informação segura, contundente e qualquer informação dos autos do processo. Eu fui à Comissão de Direitos Humanos e lá fiz um ofício convidando o cônsul do Irã para vir à Comissão de Direitos Humanos se pronunciar sobre esse caso que nas redes sociais e nas grandes televisões do mundo foi tomando corpo e chegou a nós aqui no Brasil e as pessoas começaram a fazer pressão em cima disso. Eu fiz o pronunciamento aqui e oficiei ao consulado, senador Randolfo, para que o embaixador me recebesse, juntamente com a Frente da Família, como presidente da Frente da Família, e prontamente o embaixador, simpático, me recebeu. E eu fui lá, com parte da Frente da Família, senadores, o senador Petecão, o senador Lauro, alguns deputados federais que me acompanharam, que fazem parte da Frente da Família, que estiveram juntos conosco naquele encontro. Senador Randolfo, o que eu ouvi do embaixador é que não havia nenhuma sentença de morte para esse pastor. Ele fez algumas indagações que foram respondidas. Ele disse que não sabe, aqui no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, hierarquicamente, como se compreende alguém e como alguém se torna pastor. Pois bem, não precisa ter formação teológica, você não precisa ter uma formação intelectual. Um pastor, um cristão, ou um padre, ou pastor, ou qualquer cristão de confissão cristã, basta ter um chamado especial de Deus. Ele então nos relatou que esse rapaz não é compreendido como pastor, e realmente falou da prisão dele, e disse, ele não há sentença de morte para ele. Ele não está preso pelo crime religioso, de ter apostatado, virado as costas para o Islã, e se tornado um cristão, mas ele está preso por roubo e prostituição. Não vou discutir essas questões das pessoas que são presas por roubo e prostituição, ou estão presas por homossexualismo, qualquer tipo de violação de direitos humanos nós não aceitamos, e qualquer tipo de sentença que verse sobre mutilação, de afronta à vida humana, nós não aceitamos, mas vamos focar nesse especificamente que nós fomos falar. E disse o embaixador a mim, não tem sentença contra ele. Alguns dizem que foi sentenciado, ele está vivo, tem 2 advogados, fala com os advogados e tem visita normal, recebe a sua família. E aí eu pergunto ao embaixador, é possível o senhor emitir uma nota à população brasileira do seu punho, da embaixada do Irã? Ele disse sim. De tudo que o senhor colocou aqui é possível escrever? Ele disse sim. E eu acreditei. E hoje eu recebi, as notas estão aqui, se a imprensa quiser. Em nome de Deus, Embaixada da República Islâmica do Irã, Brasília, Distrito Federal, 7 de março, declaração à imprensa e começa em nome de Deus. A Embaixada da República Islâmica do Irã, em Brasília, ao desmentir as notícias publicadas sobre a sentença de condenação e morte do senhor e o CEF Nadazaki informa que não foi emitida nenhuma sentença definitiva pelo Poder Judiciário da República Islâmica do Irã relativamente a esse indivíduo. O artigo 13º da Constituição da República Islâmica do Irã
reconhece os seguidores das grandes religiões celestiais, incluindo cristãs, como minorias religiosas, aceitando e enfatizando seus direitos de cidadãos. Aliás, ele enfatiza que tem 200 mil cristãos que vivem dentro do Irã. Cidadãos religiosos, de acordo com esse artigo, estão livres para realizar cultos e ensinamentos religiosos e práticas estados cívicos baseados em sua formação. Também estas minorias, assim como outros concidadãos muçulmanos, dentro do quadro da Constituição, têm representante no parlamento. Salienta ainda que na República Islâmica do Irã existe uma convivência pacífica entre todos os seguidores das religiões divinas e um espírito fraterno e sincero que se estabelece entre eles e o Estado em diferentes aspectos. Além disso, enfatizamos a independência do Poder Judiciário, relembrando que o indivíduo referido foi preso baseado nas leis e regulamentos da República Islâmica do Irã, o qual possui advogado, goza de todos os seus direitos legais, incluindo o contato com a sua família. Embaixada da República do Irã no Brasil. Pois bem, diz ele, a lei civil no Irã não prevê pena de morte para apostasia, diferente da lei religiosa, da religião, que prevê para apostasia, mas prevê fazendo condicionantes a partir da idade. Então, saímos de lá com essa afirmação do embaixador iraniano. Viemos embora, eu fiz um pronunciamento fazendo todo esse relato, antecipando essa nota, porque disse a ele, embaixador, em nome desse bom relacionamento, eu darei o primeiro passo, farei uma fala concernente ao que tratamos aqui com toda a verdade, entendendo que amanhã o senhor cumprirá e mandará a nota. A minha fala, aqui, senador Randolfo, gravada na TV Senado, foi mandada à Embaixada do Irã. Eles ouviram a minha fala e hoje eles emitiram essa nota à imprensa. Pois bem, pela manhã eu recebo um documento confidencial. Esse documento, que é um documento expedido do Tribunal de Justiça do Irã, escrito em mandarim e assinado, que trata da sentença do Youssef. Num primeiro momento, essa sentença expedida pelo tribunal não tem qualquer relação com a nota. Porque essa sentença diz que ele está sentenciado à forca por ter virado as costas para o Islã. Portanto, não aparece o crime de adultério e também não aparece o crime de roubo, mas está sentenciado à morte por um crime religioso, por ter apostatado da fé islâmica. De posse desse documento que não dei publicidade, é um documento escrito em mandarim. Esse documento é uma resposta do tribunal a uma petição impetrada pelos advogados do Youssef. Essa é uma resposta do tribunal de 9 meses atrás. Logo pela manhã, ao tomar conhecimento desse documento, eu liguei à Embaixada do Irã, pedindo que o embaixador me recebesse urgentemente, senador Capim. E prontamente ele me recebeu, agora às 16 horas e 30 minutos, senador Randolfo. Prontamente me recebeu. E eu disse a ele, olha, espero que os senhores tenham ouvido o meu pronunciamento. Sim, nós ouvimos. E eu relatei com fidelidade o que nós tratamos aqui, nós ouvimos. E eu recebi a nota que o senhor mandou, conforme tratamos aqui ontem. Mas eu venho aqui preocupado porque recebi no Senado um documento confidencial escrito em mandarim, que é um documento expedido pela Justiça Islâmica, dando conta da resposta de uma petição aos advogados de Youssef, que não bate com a nota. E eu queria perguntar ao senhor, ele está condenado à morte ou não está?
Até porque o documento veio com a tradução. A tradução é essa aqui do texto em mandarim que eu passo a ler. Em nome de Deus, aos advogados do acusado à defesa, ao tribunal local, ao tribunal do estado de Jilan, seção 11. Não sei se é Jilan ou Jilan. 5 de dezembro de 2010. Emitido pelos senhores juízes Morteza Fazel, Azizeolá, Suprema Corte de Justiça, seção 27. O senhor Youssef, filho de Biron, 32 anos de idade, casado, nascido no estado de Jilan, foi condenado por dar as costas ao Islã, a mais grande religião cujo profeta Maomé, na idade de 19 anos. Ele participou com frequência do culto cristão, organizou serviços residenciais da igreja, foi batizado, evangelizou e batizou outras pessoas, convertendo muçulmanos à religião cristã. Foi acusado de violar a lei islâmica desde a puberdade, 15 anos, de acordo com a lei do Islã. Até a idade de 19 anos, no ano de 1996, cresceu como muçulmano em um lar muçulmano. Durante o julgamento, ele negou a profecia de Maomé e a autoridade do Islã. Ele declarou ser um cristão e já não ser mais muçulmano. Durante os julgamentos no tribunal, com a presença do seu advogado e de um juiz, foi sentenciado a ser executado por enforcamento, de acordo com o artigo 8 da Tahrir Ovaslek. A sentença foi apelada pelo seu advogado e enviada para a Corte Suprema de Justiça. A resposta da Corte Suprema de Justiça, em nome de Deus, 12 de junho de 2011. A Corte declara: sabemos que o senhor Nada Karrani confessou que, em seu coração e em suas ações, negou ser muçulmano e se converteu ao cristianismo, aconselhando e motivando outros muçulmanos a converterem-se ao cristianismo. E por causa das suas ações, como pastor da igreja, repetidamente confessou sua fé cristã e negou o profeta Muhammad. E o 12º imã, rejeitando totalmente o Corão e a verdade dele. O caso foi enviado para a Corte Suprema de Justiça, juiz Fazeli. De acordo com a parte 2 do artigo 265 da Lei Penal da República Islâmica, o caso foi recebido e voltou para o Tribunal de Jilan, seção 11, e foi investigado novamente para provar que desde a puberdade até os 19 anos ele não foi muçulmano. Fato conhecido pelos seus amigos, parentes, as pessoas mais velhas, locais e muçulmanos com quem ele mantinha contato. Ele deve se arrepender de sua fé cristã, se for o caso. Não foram realizadas outras investigações para provar isso. Caso possa ser provado que ele praticava como muçulmano na idade adulta e não se arrependeu, a pena da execução será efetivada. Pergunto eu ao embaixador: ele está sentenciado? O que o senhor me diz desse documento? Palavras do embaixador: eu não sei e não posso afirmar, visto que não é um documento original, a veracidade do documento. Ele precisava ser periciado, sem problema. Eu disse: a interpretação pode não estar correta, como nós entendemos no mandarim, disse ele, senador Rodolfo. E eu disse: o senhor pode então fazer uma tradução do mandarim para o português, com a sua assessoria, e nos enviar? Ele disse: se eu fizer, vão dizer que eu traduzi do jeito que eu queria. Então sugiro ao senhor que mande a embaixada do seu país no Irã este documento, para que eles façam a tradução lá, a embaixada do Brasil, e os senhores recebam a tradução que dará mais credibilidade. Então diz ele: sim, pela lei religiosa
está proposta essa sentença, que não foi efetivada. Esse recurso do advogado volta para a investigação, porque esse moço diz que ele nunca foi muçulmano, ele diz, porque querem que eu volte a ser aquilo que eu nunca fui. Porque o que diz é que se você, a partir dos 15 anos, professou a fé muçulmana e a partir dos 15 anos você vai para outra confissão de fé, significa que você apostatou, é o crime de apostasia. Mas diz o Youssef, eu nunca professei a fé islâmica e tenho testemunha de amigos, de parentes, de pessoas próximas minha. E o advogado então peticiona para que seja revisto. Então o que diz aqui, e aqui, juntamente com o embaixador, no final, o juiz diz que caso se encontre, conforme diz o advogado, senador Randolfo, pessoas que testemunhem que ele não era muçulmano antes dos 15 anos de idade, que antes dos 15 anos de idade nunca professou fé muçulmana, certamente acabou, está extinta, não existe qualquer tipo de condenação, porque a lei islâmica fala que é a partir dos 15 anos. Portanto, diz a mim o embaixador, senador, eu disse, fico tranquilo, porque ontem eu ouvi que ele estava sendo condenado por crime de prostituição e crime de roubo. E a sentença não fala, senador Randolfo, nem roubo e nem prostituição. Fala em crime religioso. Ele disse, o senhor fique tranquilo, esse moço não foi sentenciado, ainda não houve, o processo está em curso, há uma nova investigação, ele não foi executado, não será executada essa pena, e eu disse, dessa forma, fico eu mais tranquilo. E então fiz a ele um pedido, senador Randolfo. O senhor poderia, já que esse documento é emitido pelo tribunal, tem 9 meses, ele olhou aqui, tem uns pontinhos aqui que só eles sabem ler, em mandarim, são 9 meses essa resposta aos advogados. E eu perguntei com gentileza, o senhor poderia, então, se informar para nós, agora, depois de 9 meses, atualmente, como anda o caso? E o embaixador se comprometeu, de bom grado, a olhar como está o caso, para poder nos informar. Eu quero dizer à população do Brasil, quero dizer às pessoas que estão preocupadas, a conversa na embaixada do Irã não foi um enfrentamento à cultura, não foi um enfrentamento à religião das pessoas e não foi uma interferência em costumes e práticas de um país, senador Randolfo, aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco. Mas, muito mais do que querer entender e saber dos fatos, eu fui pedir clemência. Fui pedir misericórdia, senador Randolfo, pela vida de um ser humano. Esqueça essa história de que ele se tornou cristão, que não fosse. Esqueça a história de que ele é muçulmano ou não, que fosse hinduísta, budista, que ele fosse um ateu. É um ser humano. E aqui no Brasil nós entendemos que ninguém tem direito de ser assintoso contra a vida humana. E nós somos a favor da vida. A sentença maior no Brasil são 30 anos. Nós não temos nem prisão perpétua nesse país. E estamos à vontade pela amizade, pelas relações comerciais que temos com esse país e à vontade para pedir clemência.